Pai Celestial, obrigado de novo por essa aula sobre a bibliologia. Eu peço que o Senhor abençoe, por favor, esse tempo, os ensinos, e nos ajude a compreender o Senhor melhor através desse curso. E me ajude a ensinar de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bibliologia, estamos agora considerando a inspiração das Escrituras. Já consideramos a revelação, quando Deus revela a palavra dele, mas inspiração é quando alguém escreve a palavra dele, especificamente a Bíblia. A Bíblia é o único livro inspirado por Deus que existe. Eu sei que existem certas religiões que têm seus livros santos, eu sei, mas o único livro que verdadeiramente é inspirado é a Bíblia. E há 66 livros. Vamos entender então o que foi inspirado. Eu já expliquei o significado da palavra inspiração. Edivaldo, por favor, 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas dos homens santos de Deus, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Amém. Então, se vocês quiserem marcar, aqui diz: os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, homens santos, não qualquer homem, homens santos. Santo quer dizer separado do mundo para Deus. Não que não pecaram, porque todo mundo tem pecado, mas pessoas ungidas, pessoas selecionadas, pessoas escolhidas por Deus e identificadas com Deus. Essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o autor, esses homens, os escritores. Agora, por favor, Freitas, 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. Então, aqui a Bíblia diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Não somente o homem santo que escreveu, mas o próprio livro. Então Deus estava operando na pessoa e no livro. Então Deus tinha contato com tudo, a pessoa e o livro. As línguas escolhidas por Deus, vamos considerar isso. O Velho Testamento, a Bíblia tem 2 testamentos, o Velho e o Novo, e estamos no 5º ponto aqui na apostila. Hebraico, a primeira e a maior língua da Bíblia, mais especificamente do Velho Testamento. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, algumas vezes chamada a língua de Canaã. E os irmãos podem procurar, se quiserem, um dia, Isaías 19:18. Também a língua dos judeus, Isaías 36:11. Ela provavelmente desenvolveu-se a partir do antigo hebraico falado por Abraão em Ur dos Caldeus, Gênesis 14:13. E vários estudiosos creem que esse hebraico era anterior a Abraão e que era a mesma língua e a mesma fala dos tempos pré-Babel, Gênesis 11:1. Em outras palavras, creem que essa era a língua original do homem. Então, eu creio que os irmãos estão entendendo, mas em outras palavras, ainda que Deus dividisse os homens da terra por criar várias outras línguas, nesse tempo de grande confusão para parar a obra da Torre de Babel,
Alguns acreditam que a língua do Velho Testamento, dos judeus, a língua hebraica, o hebraico, era a língua original. Ou seja, quando Deus apareceu no jardim com Adão e conversava com Adão, eles estavam conversando no hebraico. Eu não sei, mas tem gente que acredita nisso. Eu coloquei na folha e é difícil ver, me desculpa por causa do tamanho, mas mostra as letras da língua hebraica, não somente as letras da forma que são escritas hoje em dia, mas até as formas mais antigas. Aparentemente, as letras da língua hebraica eram imagens, e mudaram para representar sons, né? E é interessante, isso é outro estudo muito mais profundo, não para nós hoje à noite, mas é interessante. Outra língua no Velho Testamento, aramaico. As únicas exceções estão em aramaico, uma língua cognata, muito próxima do hebraico, que, na verdade, substituiu o hebraico no tempo do cativeiro. Essas exceções são duas partes do livro de Esdras, pelo fato de ser o aramaico e a língua oficial do Império Persa. Um versículo em Jeremias, onde a citação de um provérbio aramaico, e uma parte relativamente grande do livro de Daniel, onde o aramaico é usado provavelmente por ser uma seção inteira que trata das nações do mundo. Aramaico era a língua franca da Síria e depois da Babilônia e da Pérsia até a entrada de Alexandre o Grande, que introduziu o grego ao Oriente Médio. Os judeus acabaram adotando esta língua por causa da influência destes impérios. Então, deixe-me tentar resumir um pouco. Os judeus falavam hebraico, mas quando a Babilônia prendeu o povo judaico, levou esse povo para a Babilônia, e através dessa influência, eles passando 70 anos na Babilônia, a linguagem ou a língua do povo mudou para aramaico. Então, tendo a língua hebraica, o povo acabou falando aramaico. Muitos entendem, acreditam que Jesus então falou aramaico. O povo daquela época, a época de Jesus, a língua franca ou a língua do mercado da época era o grego. E Roma, que tinha controle de tudo, falava latim. Então, não é interessante isso? A língua da Bíblia nos dias de Jesus, hebraico. O povo de Deus, Israel na época, falava aramaico. Para fazer compras, todo mundo falava grego. E o Império Romano, que tinha o controle de tudo, tinha o latim. Então, 4 línguas principais nos dias de Jesus, né? E o aramaico foi introduzido por causa da situação na Babilônia. E nós notamos que até certas partes do Velho Testamento não foram escritos na língua dos judeus, mas na língua aramaica. Eu acho interessante isso. E é outra coisa mais profunda. Agora vamos chegar no Novo Testamento, 27 livros, e a língua principal, o grego. A língua grega é uma maravilha, é uma língua super exata. Eu estudei hebraico, eu estudei grego, e eu percebi que a língua grega é perfeita para a teologia neotestamentária, porque é uma língua tão exata e tão clara que deu para Deus falar exatamente o que Ele queria falar para expressar algo doutrinário. E você sabe, tem debates sobre esse ponto aqui, aquela ideia ali, aquela filosofia, etc.
nós podemos voltar para essa língua tão clara, tão boa, para chegar a certas conclusões, porque a língua é tão perfeita para conversas da teologia, que não é tão importante no Velho. Ainda é importante no Velho, mas o Velho lida mais com histórias e eventos e mandamentos e sabe o povo de Israel? O Novo Testamento, e preste atenção, porque é importante entender isso, o Novo Testamento explica o Velho. O Novo Testamento dá os detalhes mais complexos do Velho. Então, você precisa de uma língua que consegue fazer isso. Então, Jesus nasceu nos dias em que todo mundo entendia o grego. Não é interessante isso? É uma língua muito interessante, muito boa. Isso aconteceu. Era a língua franca da época. Os escritores do Novo Testamento também falavam aramaico. A língua dos romanos era o latim. E também tem certos lugares que tem o aramaico. Jesus usava certas expressões do aramaico, mas são escritos no grego na Bíblia. E eu marquei aqui na folha, se os irmãos quiserem pesquisar um dia, várias coisas, várias expressões de Jesus. Ele fala algo tipo Talita cumi, eu acho que é uma expressão. Ele falando para alguém para se levantar, e outras vezes. E por que tem isso? Porque ele não estava usando o grego. O Novo Testamento está no grego, mas nesses lugares ele usou o aramaico. Ou lembra quando ele estava na cruz, se não me engano no português, a tradução fica Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Então mostre isso, tem essa forma de traduzir na nossa Bíblia, no português, né? É interessante. É importante notar que teólogos ainda estão pesquisando a origem linguística destas frases. Existem certas coisas nessas expressões que ainda levam-nos a tentar entender por quê. E eu tenho essa dúvida também. Por que a Bíblia inclui essas expressões assim, tipo tentando entender especificamente? É tudo aramaico, por exemplo. E por que tem isso aqui? Aqui na folha, os irmãos podem notar a língua grega, as letras aqui, alfa, beta, gama, delta, etc. Tem todas as letras aqui. E a língua grega é muito importante. Há muitas palavras que usamos no português que têm sua origem no grego. Muitas palavras. E nós podemos agradecer os gregos, né, por essa língua. Vamos continuar. O tempo em que os livros bíblicos foram escritos. Ok, agora estamos falando sobre o tempo, não as línguas, mas o tempo. A Bíblia foi escrita por vários homens de Deus ao longo do tempo. Tem gente, muita gente, que quer criticar a Bíblia, mas não entende muito bem a Bíblia. E nós precisamos explicar que não existia, por exemplo, um homem ou um grupo de homens que decidiram, bom, vamos escrever um falso livro religioso que todo mundo vai acreditar e podemos colocar. Não. Levou 1120 anos para escrever o Velho Testamento. Mais do que 1 milênio para ter somente o Velho Testamento. Mas não somente isso, olha aqui. Não foi um homem só, mas durante esse tempo, 17 homens diferentes. Talvez mais, nós não sabemos. Mas, por exemplo, vocês podem notar aqui, Moisés escreveu Gênesis e Deuteronômio, Josué a segundo Reis, Josué ou Esdras, Esdras também, Esdras ou Neemias, Mardoqueu, Jó, Moisés, Davi, Asaf, filhos de Coré, Salomão, e eu posso ler os outros homens aqui. Muitas pessoas diferentes, escrevendo coisas. E é incrível
ler de Gênesis a Malaquias, ou no caso, Gênesis a Apocalipse, e notar que tudo tem uma mensagem paralela, tudo igual. Às vezes você chega uma porção, um versículo, e você fala, mas parece que tem uma contradição. Eu posso dizer aos irmãos, nem sei quantas vezes, eu vi algo, depois de estudar e pesquisar, eu percebi, não existe um erro na Bíblia, é simplesmente o fato que eu não entendi bem. E por estudar um pouco mais, dá para você ver o que Deus está dizendo em Gênesis, ou Êxodo, ou Atos, ou Apocalipse. É um livro incrível. Se você estudar os tipos de Cristo no Velho Testamento, se você estudar as profecias de Jesus Cristo no Velho, comparadas com os cumprimentos do Novo, é um livro incrível. Com certeza a Bíblia é inspirada por Deus, e Deus usou tantos homens. O primeiro livro, nós entendemos, é o livro de Jó. Estamos falando, o primeiro livro escrito, o livro de Jó. O último livro, o livro de Neemias. Então, Jó, estamos falando sobre o Velho Testamento. Então, Jó foi escrito no ano 1520 AC, e o último livro, Neemias, no ano 400 AC. Jesus nasceu, perto do início do primeiro século DC. Há uma conversa, discussão, debate sobre o ano que Jesus literalmente nasceu. Talvez seja um debate importante, mas nós notamos que se o último livro do Velho foi escrito no ano 400, então passou 400 anos que não tinha mais escrituras sendo escritas. Então, um tempo de silêncio, 400 anos. Não que Deus não estava fazendo nada, Ele estava. Você pode ler o livro de Daniel, que tem profecias sobre aquele tempo. Mas a Bíblia não conta a história, só dá profecias. Agora, o Novo Testamento somente levou 50 anos. Vamos dizer, uma metade do primeiro século DC foi suficiente para ter o Novo Testamento. O Velho escrito por profetas, o Novo escrito por apóstolos, principalmente. Tinha outros homens também. Mateus, Marcos, Lucas e João, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos por Lucas. Então Lucas escreveu 2 livros, o livro de Lucas e o livro de Atos. Romanos a Filemão, escritos por Paulo, o grande apóstolo. Hebreus é um livro interessante. Ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Muitas pessoas acham que o Paulo escreveu, mas nós não sabemos. Outros acham que Apolo escreveu. Tiago, pelo irmão, o meu irmão de Jesus. Tem 4 Tiagos no Novo Testamento, e chegamos à conclusão que esse Tiago é o irmão, ou meu irmão de Jesus, porque o pai de Jesus era Deus. Pedro escreveu as cartas dele. João escreveu o livro de João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. Então ele escreveu 5 livros. Judas, não Judas Iscariotes, mas o outro Judas, ele escreveu o penúltimo livro da Bíblia. E claro, eu já falei, João, não João Batista, mas João o apóstolo. João Batista era o último profeta do Velho Testamento. João, esse aqui, o escritor do livro de Apocalipse, era um apóstolo. E ele era o último para morrer. O único, pela tradição da igreja, o único apóstolo que não foi martirizado. As pessoas tentaram matar ele, mas ele aparentemente não morreu. Entendemos que o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito foi o livro de Tiago. E Tiago, interessantemente, ele escreve para as 12 tribos de Israel. Ele não diz
eu estou escrevendo para uma igreja. É notável que ele está escrevendo para os irmãos. E entendemos que ele escreveu esse livro no ano 45. Então Jesus, voltando para o céu no ano 30, vamos dizer, por aí, 28, 29, 30, há um debate, mas ele escreveu essa carta no ano 45, mais ou menos. E claro, essas datas, você não pode dizer, eu tenho certeza. Ninguém hoje tem certeza. Nós podemos calcular certas coisas, mas há muitas questões. Você pode estudar coisas escritas pelos judeus, pelos romanos, na Bíblia mesmo, mas ainda as conclusões são difíceis. Então, precisamos entender isso. O último livro escrito foi o livro de 3º João, aquela cartinha no finzinho da Bíblia, escrito no ano 95, bem no finzinho do 1º século, o livro de 3º João. Agora vem a próxima parte. É difícil, eu admito isso, e essa parte aqui vai exigir a nossa fé, a canonização da Bíblia. A revelação, Deus falou, tem que ter fé para acreditar nisso. A inspiração, tem que ter fé que esse livro foi inspirado por Deus. Mas a canonização é chegar à conclusão que esses 66 livros são os únicos livros da Bíblia e que não há outros. E também que todos esses livros são inspirados, ou seja, há pessoas, até especificamente a Igreja Católica, que ensinam que há outros livros que devem fazer parte da Bíblia. Nós não acreditamos nisso, pela fé. Nós acreditamos que Deus, na fidelidade dele, ele ajudou a igreja a compreender quais livros são inspirados, que não foi difícil para, especialmente a maior parte dos livros, decidir, olha, esse livro com certeza é inspirado por Deus, e nós temos a palavra de Deus. Eu posso dizer o seguinte, eu não entendo tudo, eu não vi os manuscritos originais de Paulo e de Moisés, a própria folha que Paulo usou para escrever, mas quando eu leio os livros na Bíblia, eu percebo a presença do Espírito Santo de Deus. Então eu não preciso de um monte de detalhes e pesquisas de arqueologistas, de arqueólogos, para eu chegar à conclusão, olha, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não preciso disso. Talvez você precise, mas eu não preciso. Porque eu já percebo o Espírito Santo vivo e ativo nesses 66 livros. Mas sabendo que há um debate, sabendo que é interessante, sabendo que esse estudo ainda pode nos ajudar, vamos considerar algumas coisas aqui. Então, a questão de quais livros devem fazer parte da Bíblia. Algumas perguntas. Quais livros são inspirados? Quem determinou quais livros são inspirados? Há livros inspirados que não fazem parte da Bíblia. Por que há versões diferentes do cânone? E eu notei há duas formas de soletrar a palavra cânon e cânone, né? Você pode escolher a forma que você gosta. A conclusão geral das igrejas. A Bíblia contém 66 livros, todos sendo 100% inspirados. As igrejas simplesmente reconheceram a qualidade de inspiração nestes livros. Não há outros livros por causa da fidelidade de Deus a toda geração. Ou seja, Deus não inspirou 67 livros, mas um ficou perdido. E somente hoje alguém vai encontrar e falar, opa, gente, não tinha, mas agora tem.
Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus, na fidelidade dele, é capaz de preservar os livros que toda geração vai precisar. Ele preservou. E a gente tem o mesmo livro que foi terminado no ano 95, no fim do primeiro século DC. Vamos continuar. A palavra cânone é do grego cânon e possivelmente do hebraico kané, quer dizer regra, ou no grego a vara de medir. Então a ideia, eu vou ler esse aqui, vamos imaginar que você tem o alto padrão aqui e algo vai passar se conseguir alcançar esse padrão bem alto. Então você coloca a Bíblia ali, você passa, alcance, demonstra inspiração. Você tem outro livro, você coloca, não, esse livro não é inspirado. Talvez seja um bom livro, mas não é inspirado por Deus, tá? Então, o uso da palavra cânone demonstra o processo de comparar cada livro escrito com um padrão para identificar quais livros são inspirados. Em outras palavras, Deus não juntou os livros da Bíblia de uma forma milagrosa ou com algum sinal. O povo de Deus precisou reconhecer os livros verdadeiramente inspirados. Como Deus usou homens fracos para inspirar a Bíblia, usou também homens fracos para discernir o cânone. Então, eu estou notando agora, eu tenho cânone e canone, e agora eu esqueci da forma de pronunciar se é canon ou cânon. Desculpa esse gringo e o português dele. Mas vamos notar isso aqui. A igreja precisou reconhecer quais livros fazem parte da palavra de Deus. Existiam certas regras necessárias para o povo de Deus reconhecer a inspiração dos livros bíblicos. Por exemplo, os livros aceitos do Novo Testamento precisavam ter circulação universal. Ou seja, as igrejas todas estavam aceitando e passam, olha, tem que ler esse livro, tem que ler. Todas essas igrejas, não tipo uma igreja que criou seu próprio livro. Não, todas as igrejas notaram que tinha algo especial. A autoria dos apóstolos ou dos discípulos dos apóstolos não podia ser um livro de algum cara em algum lugar que não tinha contato nenhum com Paulo e Pedro e João. Não, tinha que ser Paulo, Pedro e João, ou os outros apóstolos, ou um discípulo deles. Livros segundo a tradição e doutrina dos apóstolos. Eles compararam a doutrina e falam, olha, por exemplo, primeiro Pedro, vamos comparar com o livro de Romanos. E eles falam, não, tem a mesma doutrina, é igual, então vamos aceitar esse livro. Não podiam ser livros escritos tardiamente. Não pode incluir na Bíblia um livro escrito no ano 220. Não, já passou, a época dos apóstolos já passou, então não pode ser incluso. Não podiam ser considerados ridículos ou fabulosos. Existem livros, eu me lembro de um livro, eu acho que faz parte da Apócrifa, se eu não me engano, mas fala que Jesus, quando ele era criança, ele ou alguém jogou barro no ar, e Jesus fez um milagre e transformou o barro em pombas, e as pombas começaram a voar, mas não tem nada a ver com nada, é tipo uma fábula. E não podiam propagar heresias ou imoralidade. Então, você lê o livro, você considera essas coisas e a igreja decidiu, não, esse livro aqui tem algo que não dá. Então, outros consideram, não, é verdade, não dá, isso tem problema, não é inspirado esse livro, com certeza, está ensinando algo bem errado aqui.
Mas o povo, recebendo Jesus, tendo o Espírito Santo, comparando cada livro com certas coisas, o povo chegou à conclusão: olha, esse livro é inspirado, esse livro não. Não foi simplesmente uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Não foi um grupo de pessoas, não, tipo especial. Não, as igrejas em si estavam aceitando essas coisas. E até hoje, nós notamos que cada livro da nossa Bíblia hoje é especial. O cânone do Velho Testamento, no ano 400 AC, o cânone velho testamentário que conhecemos hoje já foi decidido pelos judeus. A maioria não questionava estes livros. Esdras utilizava estes livros no fim do tempo velho testamentário. É um estudo muito interessante, mas quando tiver a oportunidade, leia Neemias capítulo 9. Ele usou a Bíblia que ele tinha na época para ajudar o povo, para pregar. Às vezes, alguns questionam a inclusão de 5 livros do Velho Testamento. Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é um livro muito sensual. E há uma regra entre os judeus que um homem não pode ler esse livro até que ele tenha uma certa idade, por causa da sensualidade no livro de Cantares de Salomão. Então, tinha pessoas: será que faz parte da palavra de Deus? Questionando isso. Eclesiastes é um livro muito cético. Então, pessoas questionando o livro de Eclesiastes. E é um livro muito cético, mas se você estudar o livro de Eclesiastes, você começa a perceber: olha, esse livro tem razão, mas tem que ler o livro inteiro, tem que entender o contexto. O livro de Esther. O livro de Esther nunca menciona o nome de Deus. Então pessoas duvidavam, mas percebemos ainda muito Deus no livro de Esther. Eu preguei esse livro recentemente. É um livro cheio da soberania de Deus. Provérbios. Às vezes parece que um provérbio fala algo, outro livro fala outra coisa, e dá uma confusão. Mas se você estudar, você percebe que, por um lado, Salomão está dizendo algo, e por outro lado, ele está falando outra coisa. Não há uma contradição, algo interessante, algo importante ali. Mas criou dúvidas. Também o livro de Ezequiel. Ezequiel foi acusado a ser anti-Moisés, gnóstico, né? E por causa disso, pessoas duvidavam. Mas nós sabemos hoje, as igrejas reconheciam: olha, esses livros são verdadeiramente a palavra de Deus, e até hoje o povo de Deus está sendo abençoado através desses livros. Havia alguns livros judaicos mencionados no Velho Testamento que não fazem parte, nem existem mais. E podemos notar em Números 21, fala sobre 21:14, o livro das guerras. Em Josué 10:13, o livro de Jasher. E em 1 Reis 11:41, o livro dos feitos de Salomão. Então, aparentemente, irmãos, os judeus tinham outros livros. Eu vou imaginar que tinha muitos outros livros, mas não eram os livros escolhidos para Deus, para serem inspirados e inclusos na nossa Bíblia. Então a Bíblia até fala sobre esses livros, mas Deus não preservou esses livros. Não existe mais, ninguém tem uma cópia desses livros. O Velho Testamento foi organizado diferentemente, juntando alguns dos livros, como por exemplo 1 e 2 Samuel. Os judeus contaram somente 24 livros, enquanto que a igreja divide esses livros tendo 39. Então, eu estou explicando algo aos irmãos aqui, que não é muito importante, mas é interessante. O judeu vai dizer que o Velho Testamento tem 24 livros. Nós vamos falar que tem 39 livros. Quem está certo? Os dois. É porque eles juntam alguns livros que a gente não junta. O conteúdo não muda, mesmo conteúdo, mas eles juntam. Por exemplo, 1 e 2 Samuel. A ordem mudou também.
dos judeus para a igreja, porque o último livro não é Malaquias, como está no nosso Velho Testamento, mas na Bíblia dos judeus, o último livro é o livro de Crônicas. Jesus mostra esta ordem quando ele fala de dois mártires que se encontram no início, Gênesis, e no fim, Crônicas. E vamos ver isso. Vera, pode ler, por favor, Mateus 23. Mateus 23, versículos 34 e 35. Mateus 23, versículos 34 e 35. Muito bem, então aqui em versículo 35, diz aqui, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. E fala também aqui sobre Abel, no mesmo versículo. Então Abel morreu no livro de Gênesis, e esse homem aqui morreu no fim do Velho Testamento, na ordem dos judeus. Então muitos reconhecem que Jesus estava reconhecendo essa ordem, porque era a ordem deles, mas a gente tem outra ordem. É importante entender que estas duas coisas não alteram o conteúdo, somente a organização. A ordem que observamos hoje, todavia, ainda existia nas mentes dos judeus. A ordem atual em 3 divisões: Moisés e os livros históricos, Salmos e os livros de sabedoria, os profetas maiores e menores. Ou seja, nós temos uma ordem diferente hoje do que os judeus tinham. Eu já enfatizei isso. Mas a ordem que nós temos atualmente já foi reconhecida, porque você nota essas 3 divisões que nós temos hoje na Bíblia, e aqui como Moisés, os Salmos e os profetas. As divisões do conteúdo nos dias de Jesus. A lei de Moisés e nos profetas e nos Salmos. Aqui, Lucas 24, 44, mostra essas 3 divisões. Jesus não mencionava todo o livro, mas havia ainda 3 divisões principais, como notamos no cânone que usamos hoje. No ano 90 AC, o concílio de Jamnia se reuniu com o propósito de dar um rumo para o judaísmo. Por quê? E eu vou explicar isso aqui. Por que eu estou lendo isso? Essa parte aqui sobre o concílio de Jamnia. Existia esse concílio de Jamnia na questão dos livros do Velho Testamento. Quais livros fazem parte do Velho Testamento? E agora, por que aconteceu isso? Para dar um rumo para o judaísmo, porque a destruição do templo de Jerusalém em 70 DC, e na verdade em 90 DC, não AC, mas tinha acontecido, a propagação do Evangelho de Jesus, cujo Novo Testamento já se popularizou como a Escritura Sagrada já tinha espalhado. Bom, estou lendo tanto, devo explicar, porque eu acho que não estou sendo bem claro. Quando Jesus veio, a influência dele cresceu tanto, que o povo de Israel mudou, e tinha as Escrituras do povo de Deus, o Novo Testamento. Também, como Jesus profetizou, Israel, ou a cidade de Jerusalém em Israel, foi destruída
no ano 70. Então, os judeus que rejeitavam Jesus, não tinha mais a cidade, não tinha mais o templo, e estavam sem o que fazer. Então eles formaram esse concílio de Jamnia para enfatizar mais os livros da gente, dos judeus. São esses aqui. Note aqui, esse concílio não estabeleceu o cânone velho testamentário, mas o ratificou. Eles não falam, bom, então esses são os livros. Eles já sabiam, mas eles querem ratificar isso. Mas existia um homem, um historiador judaico pelo nome de Heinrich Graetz, e em 1871, então muito tempo depois, ele incorretamente desenvolveu a teoria que este concílio, o concílio de Jamnia, estabeleceu o cânone. Obviamente, até nos dias de Jesus, existiam certos grupos judaicos que não concordavam com a inspiração do Velho Testamento inteiro, como por exemplo os saduceus, que provavelmente aceitavam como inspirados os livros da lei só. Então, em conclusão, lendo a folha agora eu vou explicar. A maior parte dos judeus não duvidavam o cânone do Velho Testamento. Para eles tinham os 39 livros que nós temos hoje. Esse concílio de Jamnia só ratificou esses livros, porque eles ficaram sem o que fazer, não tendo templo, não aceitando Jesus. O Novo Testamento se tornou a coisa mais importante, e eles não aceitavam o Novo, então eles formaram esse concílio. Esse homem aqui, ele falou em 1871, eu acho que eles estabeleceram o cânone do Velho somente no ano 90, mas isso foi incorreto, já foi estabelecido. Ao mesmo tempo, existiam certos grupos que não, ou provavelmente não aceitavam tudo. Por exemplo, os saduceus, que muitos entendem, eles não aceitaram livros além de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E por causa disto, eles eram os liberais teologicamente falando. Eles não acreditavam na ressurreição ou em anjos, em certos milagres, etc. Era uma facção, um grupo específico. Mas no geral, e especificamente os fariseus, o povo de Israel já tinha estabelecido os livros da Bíblia deles. Nós aceitamos essa Bíblia como o Velho Testamento e incluímos o Novo Testamento, que explica o Velho, não vai contra o Velho, não há nada no Novo contra o Velho. Os dois vão ajudando, você entende o Velho pelo Novo e o Novo pelo Velho. Nós vamos continuar na semana que vem estudando o cânone do Novo Testamento, mas tem sido um bom estudo hoje sobre o cânone do Velho Testamento. Vamos orar.